E aí, tudo bem com você? O que é que você acha? Ó? Quem tem hérnia de disco ou dor lombar, pode ou não pode fazer musculação? E aí, é proibido, não é? Tem alguma vantagem, tem alguma desvantagem fazer musculação? O que é que você acha? Eu sou o personal Alexandre Maia e nesse vídeo aqui eu vou explicar a segunda parte, né, de quem tem hérnia de disco ou dor lombar, pode ou não pode fazer musculação. E aí, vamos ver. No vídeo 1 eu já expliquei o que é hérnia de disco, né, o que é que acontece na hérnia de disco e quais os problemas que ela pode causar. Então, se você fez algum exame e deu hérnia de disco, quais são os sintomas que pode aparecer? Eu expliquei. E também expliquei por que hérnia de disco não é um problema na maioria das vezes. Então, você fez um exame lá, deu uma hérnia de disco, beleza. Mas, em muitos casos, isso não tem nenhum problema. Eu expliquei lá por que não tem nenhum problema. É muito importante que você veja para que você tire esse mito aí da cabeça, que é uma coisa do outro mundo você ter aí uma hérnia de disco, tá bom? E nesse vídeo aqui de hoje, o que é que eu vou explicar para vocês? Ó, a importância de você ter um bom personal trainer, se você tem dor lombar principalmente, né? Qual a importância do bom personal para o treinamento? E também quais os exercícios e tratamentos mais eficazes para a hérnia de disco e dor lombar. Então você vai tratar a hérnia de disco, tá com esse desconforto na região aqui lombar, né, das costas. Quais são os exercícios mais eficazes? Tem algum específico ou não? Qual é o tratamento mais eficaz? E aí, cirurgia, injeção, massagem? Qual é o tratamento mais eficaz? Então, se você quer saber tudo isso aí, fica aí até o final desse vídeo. Não esquece de deixar o joinha aí, né? Deixar sua curtida, se inscrever no canal para que esse vídeo seja divulgado para a maior quantidade de pessoas, para que o algoritmo entenda que esse vídeo é relevante e ele indique esse vídeo aí para muitas pessoas. Beleza? Então, fique aí até o final da vinheta que eu vou trazer tudo isso para vocês. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu falei para vocês, a importância de um bom personal trainer. Por que ter um bom personal, ele é tão importante? Porque ele vai orientar, meu amigo, a postura durante o exercício, durante o seu dia a dia também, e vai lhe estimular a se movimentar. Isso é muito importante, né? Porque o bom personal, ele não vai colocar um medo em você, para você não se movimentar, você tem que se abaixar desse jeito, tem que fazer o exercício com a coluna toda dura. Não, gente, o bom personal não prescreve dessa forma. Ele não gera aquele terrorismo na cabeça da pessoa. Por quê? Quando a pessoa tem hérnia de disco, o que é que ela pensa? Não, que eu não posso mais me abaixar para pegar uma coisa, eu tenho que ficar com a coluna toda dura, se eu for me abaixar, tem uma postura ideal, e aí? Mas não é dessa forma, tá bom? Porque se o personal, ou se você, né, tiver esse medo todo, esse terrorismo, você entra, meu amigo, em um ciclo vicioso, que aumenta as suas dores. Por quê? Olha aqui. Então você está com as dores, então o primeiro passo é esse aqui, ó. Você tem medo de se movimentar, porque você tem dor. Então você se movimenta com mais cuidado. Qual é o problema disso? Você não faz nenhum exercício para melhorar essas dores. Então você não tem medo de fazer uma atividade física, uma musculação, um treino funcional, uma caminhada, alguma coisa, porque você está com dor. Aí você tem medo. Só que quando você não faz exercício, qual é o problema? Olha aqui. Você não fortalece os músculos. Porque você tem medo de fazer algum exercício, então seu músculo vai ficando cada vez mais fraco. Quando o músculo fica mais fraco, o que é que faz? Aumenta a quantidade de dor. Por quê? O músculo está mais fraco, vai doer mais ainda suas costas, suas lombar, essas regiões aí. Aí o que é que vai fazer? Gera mais medo de se movimentar. E depois você faz menos exercício. E depois fortalece menos ainda os músculos, aumenta ainda mais e fica nesse ciclo vicioso. Então, um bom personal, ele vai te orientar a se movimentar. Lógico, se você tiver dor, com aquele cuidado e tal. Mas ele não vai mandar você ficar parado, não. Porque isso piora, com certeza, os quadros de quem tem dor lombar. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Então, outro ponto aqui muito importante. Alexandre, eu entendi que eu tenho que fazer um exercício para poder diminuir minhas dores, fortalecer minha musculatura. Beleza. Mas os exercícios específicos do core, esses exercícios específicos para trabalhar essa região, ele melhora o desfecho da dor? Eu vou ter menos dor se eu fizer exercício, porque a galera passa exercícios específicos para quem tem hérnia de disco, para trabalhar só essa região aqui do tronco. Mas eu fazer esses exercícios específicos, ele melhora, ele diminui mais a dor do que se eu fizer algum outro exercício? Vamos ver. Esse estudo aqui, que foi o que ele pegou? Pegou pessoas que tinham, dores lombares. Várias pessoas que tinham dores lombares. E o que foi que ele fez? Pegou a metade delas e deu um treino específico de core, que é o quê? A galera vai
É tipo aquele que envolve mais ou menos o Pilates. É aquela conscientização desses músculos aqui, você ativar de forma voluntária, né? Você fazer exercícios mais de conscientização para trabalhar essa musculatura. A metade deles fazia isso. E a outra metade não. Fazia treino, meu amigo, tradicional, que era o quê? Abdominais normais e exercícios para fortalecer esse músculo na lombar. Sem muita conscientização, sem aquela ativação toda, né? Intencional, no caso. E aí, qual será que teve mais resultado? Meu amigo, eles verificaram que não muda a ativação dos músculos. Os músculos dessa região, tanto faz você fazer o abdominal convencional, como você fazer aqueles exercícios concentrando só no movimento do core aqui. Não vai mudar nada na ativação muscular. Ah, Alexandre, beleza. Mas e qual treino melhorou mais? Ó, a dor e a incapacidade. Qual exercício teve mais, qual treino, né, teve mais resultado na diminuição da dor e da incapacidade? Vamos ver. Olha aqui. Quem fez a barrinha verde? Quem fez o treino de estabilização, que é esses treinos de consciência, né? Diminuiu aí no score 71% da dor. E quem fez os exercícios normais de abdominal aí, diminuiu a mesma coisa, 71%. E na incapacidade, né? Naquela dificuldade do dia a dia que gera aquela incapacidade nos movimentos diários. Quem fez o treino de estabilização diminuiu 35% e quem fez exercícios gerais, 26%. Isso aqui não houve diferença significativa. Então, tanto faz. Você fazer um abdominal normal, como toda aquela conscientização, aquela concentração, o resultado, meu amigo, na dor e na incapacidade vai ser a mesma redução. Esse outro estudo aqui, ele aprofundou mais. Ele é uma meta-análise. O que é isso? Ele pega vários estudos que trabalharam esse tema. Ele pegou, meu amigo, ó, 29 estudos, dá mais de 2.000 pessoas. E o que foi que eles verificaram? Que os exercícios do core, só para trabalhar essa região do tronco, não gera mais benefícios que os exercícios gerais, como, por exemplo, andar, treinar musculação normal, pedalar, fazer abdominais. Então, não é porque você está treinando especificamente esses músculos aqui que vai gerar um melhor resultado. Isso não é verdade. Isso é em pessoas com dores. Imagine quem não sente dor. Então, se eu pegar pessoas que têm dor, não vai mudar se ele fazer um exercício específico ou não fazer. Não vai mudar nada. Imagine quem não sente dor. Porque tem gente que não sente dor nenhuma e fica fazendo esse exercício de abdominais, de concentração, de prancha e tal. Não vai mudar nada. Se quem tem dor não muda, imagine em quem não tem dor. Então veja que não há necessidade de fazer esses exercícios específicos não. Porque nos outros exercícios também gera o mesmo resultado. Alexandre, beleza. E quais os exercícios que eu posso fazer para diminuir essas dores? Simples, gente. Exercícios simples, sem invencionice. Olha o que foi que esse estudo aqui verificou. Ele comparou fazer caminhada, uma simples caminhada, ou fazer exercícios específicos para dor lombar. Resultado, sem diferença na dor, ou seja, todo mundo diminuiu a mesma quantidade de dor. Na incapacidade também não teve nenhuma diferença, reduziu a mesma coisa. E também na qualidade de vida, reduziu a mesma coisa. Ou melhor, todo mundo melhorou a mesma coisa. Então não teve, meu amigo, nenhuma diferença. Caminhada, uma simples caminhada que você faz, já trabalham essa musculatura aqui. Esse outro estudo, ele analisou os músculos do core, a análise desses músculos aqui, em vários exercícios. Nos exercícios específicos para dor lombar, que é o que? Abdominal, só para essa região. Exercícios lombar, né, de extensão, exercícios em bola, exercícios em prancha, para trabalhar especificamente essa região, para ver se diminuía a dor lombar lá. E exercícios gerais também, agachamento, levantamento terra, desenvolvimento, afundo, nos exercícios normais de musculação. Resultado, no geral, a ativação do core, que é esses músculos aqui, é maior ou igual nos exercícios gerais não específicos, com pesos livres. Ou seja, no agachamento com peso livre, no terra, no desenvolvimento, no afundo, tudo isso ativa mais ou a mesma coisa o core do que os exercícios específicos para o core. Ah, Alexandre, entendi. Mas aí, é porque meu caso é mais grave, eu tenho que fazer algum tratamento, o médico passou algum tratamento. E aí? Vamos ver o que a ciência diz sobre esses tratamentos. Primeiro, injeções, que são aquelas infiltrações, né, para tirar a dor. Não há evidências conclusivas sobre a eficiência das injeções para aliviar dores agudas ou crônicas, comparadas ao placebo. O que é que esses estudos querem dizer? Que tanto faz você, meu amigo, aplicar a injeção, como não aplicar, o resultado
nas dores agudas, né? As dores ali que você está sentindo no momento, ou na dor crônica, que é a dor aí que você sente por vários anos ou dias, né? Não vai mudar nada. O que esses estudos fizeram? Ele pegou a pessoa, colocou a agulha na coluna e deu a injeção. E em outras pessoas, eles pegaram a injeção, colocaram na coluna, mas não injetaram nada. Só colocou a injeção lá e tirou. Não injetou nada. E o resultado dava no mesmo. Então veja que a ciência não diz que se você fizer, vai diminuir as dores. Não. Não há conclusões acerca desse tema aí. Beleza? Vamos lá, cirurgias. As cirurgias, meu amigo, eles têm efeitos similares a outros tratamentos. Então, se você fizer uma cirurgia e tratar com exercício, é a mesma coisa. Você fizer cirurgia e tratar com injeção, é a mesma coisa. Não é porque é uma cirurgia que vai melhorar ainda mais. Não necessariamente. Inclusive, até com tratamento de orientação, uma simples conversa, o resultado é igual da cirurgia. Então, se você sentar com a pessoa e disser, você vai ficar nessa postura, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, orientar a vida da pessoa, dá o mesmo resultado do que você fazer uma cirurgia. A ciência também não diz que é porque você fez a cirurgia, vai diminuir a dor não, beleza? E por último, o que é muito utilizado, massagens, acupuntura, quiropraxia, RPG, pilates, manipulação, remédios. Isso tudo, gente, ajuda você a sair da fase aguda. Ou seja, você está com dor naquele momento, naqueles dias ali, beleza, isso aí ajuda. Agora, passou a dor, meu amigo, volta às atividades normais, volta a treinar normalmente, porque não precisa continuar fazendo isso. Então, se você está com algumas dores lá, sei lá, na lombar, passou, fez lá no fisioterapeuta lá, passou, fez 10 sessões. Você comprou o pacote de 10 sessões. Fez 4, 5, passou a dor, pronto. Não precisa continuar fazendo as 10 não. Você pode falar com ele, quando eu voltar de novo, se te dor, eu volto. E você termina aí. Isso acontece muito. Então não se você parou de sentir a dor, não precisa continuar fazendo, porque isso não vai lhe prevenir de ter outras dores não. Isso vai servir para aquele momento ali, na fase aguda. Beleza? Então as conclusões, um bom personal trainer, ele deve estimular o aluno a treinar e se movimentar. E como falei, não criar medo, porque esse medo gera um ciclo vicioso que só aumenta as dores que você tem. Os estudos concluem que não há evidências relevantes que exercícios específicos do core, só para essa região, geram melhores resultados em relação a outros exercícios. Então, não é porque o exercício é específico para essa região que o resultado vai ser melhor, não. O resultado vai ser o mesmo. Tanto na dor, na incapacidade, na função, na percepção de recuperação e na qualidade de vida. Principalmente a longo prazo. Exercícios básicos de musculação ou até uma simples caminhada geram o mesmo resultado que ficar horas e horas fazendo exercícios específicos. Eu mostrei para você vários estudos. E tem vários outros. Aqui eu trouxe alguns para o vídeo, lógico, não ficar muito grande. Tratamentos invasivos, como cirurgias, como infiltrações e medicamentos, não produzem bons resultados a longo prazo. Não produz. Tratamentos não invasivos, como massagens, quiropraxia, RPG e tal, são interessantes apenas para sair da fase aguda. Então você está com dor naquele momento, naquela semana, fez alguma atividade, sobrecarregou essa região, beleza. Vai lá, faz uma, 2, 3 sessões de fisioterapia. Melhorou, vida que segue. Volta às atividades normais, volta a treinar normalmente. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido aí essa questão aí relacionada principalmente aos exercícios e os tratamentos. Porque eu tenho certeza que muita coisa que eu falei aqui, você nunca ouviu. Então, são mitos que as pessoas vão propagando aí, mas que a ciência não corrobora com isso aí não. Beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aí. Um abraço e até o próximo vídeo.